Sejam muito bem-vindos à aula de modulação. Hoje a gente vai ver modulação para conversores CA-CA em alta frequência. Basicamente a gente vai estudar o conversor matricial. Bom, antes de a gente partir para o conversor matricial, vamos verificar qual a diferença ou o porquê que a gente utiliza um matricial, por exemplo, ao invés de um conversor CA-CA indireto. Na verdade, vamos ver a diferença, qual é a diferença entre um conversor CA-CA direto e um indireto, tá? Bom, o que é um conversor CA-CA indireto? É o que está apresentado aí na tela, né? Ele pega um sinal alternado na entrada, retifica ele, por exemplo, através de uma ponte de retificadores a diodo, pode ser com interruptores, também daí seria bidirecional. Nesse caso que está na figura à esquerda aí, ele é unidirecional. Depois que você tem o barramento ali em cima do capacitor, você faz a inversão, né? Aí você obtém novamente uma tensão alternada na saída. Bom, você pode fazer isso de outra forma também? Você pode, por exemplo, não utilizar esse barramento em corrente contínua ali sobre o capacitor. Você pode simplesmente alternar, obter uma forma de onda alternada na saída sem transformar em corrente contínua. Você pode transformar direto, que daí é como o nome já diz ali, o conversor CA-CA direto. O conversor mais comum que tem é o ciclo conversor. Porém, ele não é mais utilizado, né? Talvez tenha alguma outra aplicação, mas ele tem algumas desvantagens, né? O ciclo conversor, que a gente vai ver agora. Tá? Então vamos comparar inicialmente esses dois conversores. Temos ali então, olhando para a esquerda ali, ó, nas frases que estão ali embaixo, nos itens, ó, ele tem 6 diodos e 6 interruptores. Isso sem contar os interruptores em antiparalelo aqui, né? Onde eu estou apontando com o mouse. Ele trabalha com alta frequência, tem um capacitor de armazenamento e a frequência na saída pode ser tanto maior ou menor que a entrada. Agora vamos comparar com o conversor CA-CA direto, ou ciclo conversor. Uma quantidade maior de semicondutores. Se vocês verificarem nessa figura, aqui nós temos apenas uma das fases, tá? Se tu olhar aqui na saída, ó, VA. Então, veja, você precisa aqui, ó, esse aqui, por exemplo, são tiristores. Você precisa aqui de 12 tiristores para obter apenas uma chave, apenas uma saída, tá? Atenção VA. Então verifique, eu preciso de mais 2 conjuntos desse aqui, 2 módulos desse, tá? Para conseguir um sistema trifásico. Já dá para ver que a quantidade de semicondutores é bem maior. A frequência na saída para esse conversor, ela deve ser menor que a entrada. Então, se por exemplo, se eu tenho 60 Hz aqui na entrada, na saída vai ter que ser menor que 60 Hz. Pô, isso já limita bastante, né, o uso desse conversor. Tem baixa frequência de comutação, né, isso então proporciona, se eu quiser implementar um filtro, vai ser um filtro com um tamanho maior, né, porque tem baixa frequência. A vantagem dele é que ele não utiliza elemento armazenador. Então deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, esse aqui seria o sistema trifásico, utilizando esse conversor. Eu falei para vocês, aquilo era só uma fase, né? Era só uma das fases, tá? Então preciso de mais 2 conjuntos. Então verifique. Vamos mostrar a forma de onda também. Ó, esse aqui é o ciclo conversor, uma forma de onda bem comum dele, tá? Ele pega partes da forma de onda da tensão na entrada para construir a forma de onda da tensão na saída. Então por isso que ele não pode ter uma frequência maior na saída, né? Ele sempre menor, porque ele vai pegando partes, tá vendo? Ó? A cada, sei lá, um determinado período ali ele vai recortando, né? Pegando partes da tensão da entrada, tá? E verifiquem que ele pega partes da tensão da entrada da fase A, B e C. Se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, vocês podem verificar que isso aqui, por exemplo, seria a fase A. Ó, daí depois ele pega uma parte da fase B, depois da fase C, assim por diante. Então ele vai pegando cada parte de uma das fases, tá? Então é assim que ele constrói. Mas verifique, ele não tem barramento corrente contínua.
Ele vai diretamente da tensão alternada para a tensão alternada. Tá? Isso é uma grande vantagem. Uma outra vantagem é que não utiliza elemento armazenador, capacitores. Se vocês, para quem já trabalhou na indústria, aí, né, sabe que esses capacitores eles são um dos primeiros a estragar num conversor. Né? A vida útil dos interruptores é bem elevada, dos indutores também, porém dos capacitores a vida útil não é tão elevada. Tá? Se tu, por exemplo, aumentar 10 graus a temperatura aí de um capacitor, ele pode reduzir ali 5 anos de vida útil só pelo fato de aumentar a temperatura. Então seria bem interessante não ter esses elementos, né? Porque primeiro ficaria bem mais compacto, porque esses elementos aqui, o barramento do capacitor é bem grande, às vezes é 1/3 do tamanho do conversor. E o que seria interessante também é que poderia aumentar a vida útil, né? Tá, então o que seria interessante pra gente? Seria interessante pra gente obter um conversor que tivesse ambas as características do conversor CA/CA indireto e do conversor direto. E quais são essas características? Não utilizar elemento armazenador. Isso aqui é interessante. Então vou botar aqui em amarelo, se eu conseguir. Você deixar só que isso aqui no amarelo não vai dar certo. Tá aqui em vermelho. Ó, então não utilizar elementos armazenadores é bom. Alta frequência é bom. Essa aqui também é importante, ó. Tá, eu poder simplesmente ter uma frequência maior ou menor na saída, né? Independente da frequência da entrada. Isso aqui é interessante pra gente, tá? Bom, isso é o que o conversor matricial faz, tá? Se vocês verificarem, ó, esse aqui é um conversor matricial, tá? É um conversor que ele tem alta frequência, ele trabalha com alta frequência. Ó, tá vendo? Não tem elemento armazenador. Ele faz uma conexão direta da entrada para a saída, por isso que ele é chamado direto, tá? E também pelo fato de não ter um barramento. Então vamos lá, vamos ver se obtém todas as características que eu citei aqui. Então não tem elemento armazenador, trabalha com alta frequência e pode ter uma frequência maior ou menor na saída, tá? Isso aí é o projetista que decide. Ele foi criado então por Marco Venturini em 1980, tá? Esse aqui é o artigo então que se vocês quiserem, vocês podem pegar lá no 3E, tá? Bom, vamos ver, por que ele é chamado de conversor matricial? Porque ele de fato parece uma matriz, né? Se vocês pegarem esse desenho aqui, ó, na esquerda, você pode transformar nesse outro desenho, é a mesma coisa, né? Se vocês verificarem, ó, essa tensão na entrada VA, ó, ela pega, eu tenho acesso a essa tensão na entrada em qualquer fase na saída. Então essa é uma das características. Veja que a entrada A pode ser conectada a qualquer saída A, B ou C. A nomenclatura aqui é importante também, tá? Ó, por exemplo, tudo que for letra maiúscula a gente considera como parâmetro de entrada, e o que for letra minúscula, parâmetro de saída. Aí, por exemplo, ó, quando tu vai escrever um interruptor, ó, esse interruptor ele tem S, né, de switch, A maiúsculo e A minúsculo. Então ele vai ser conectado ao ponto A da entrada, o A maiúsculo, e conectado ao ponto A minúsculo da saída. Tá? Então veja, esse ponto A ele pode ser conectado no A maiúsculo, B maiúsculo ou C maiúsculo. Tá certo? Então, isso é uma das características. Tá? E é o que está expresso aqui ao lado também. Certo? Ó, uma coisa importante, ó, por exemplo, nessa coluna aqui, digamos, vamos chamar isso aqui de coluna. Nem você não pode conectar nenhuma das duas chaves ao mesmo tempo aqui dessa coluna aqui, né? Então, nessa coluna apenas um dos interruptores pode conduzir por vez.
Porque se, por exemplo, você fecha essa chave aqui, SA maiúsculo e A minúsculo, né? E esse SB maiúsculo e A minúsculo, veja o que acontece, vai dar um curto aqui, né? Tá, então essa é uma das regrinhas, tá? Você, em cada um desses braços aqui, ó, inversores, ou digamos, essa coluna aqui, não pode ter mais de um interruptor conduzindo, tá? Não pode. Ele pode ficar todo aberto, mas não pode ter mais de um conduzindo, tá? Porque senão vai dar um curto entre as fases, certo? Tá, deixa eu ver uma outra regrinha. Bom, tu pode fechar as três se tu quiser, né? Pode fechar essa aqui, essa outra aqui e essa aqui, não tem problema, pode fechar ao mesmo tempo. Então as três saídas podem ser conectadas ao mesmo ponto, não tem problema. Agora um outro problema, deixa eu me lembrar. Bom, a gente vai ver isso, mas nos próximos slides eu vou apresentar isso melhor. Tá? Agora, outra característica, ó. Como é que são esses interruptores? Ó, veja que esse interruptor, ele tem que ser de 4 quadrantes, tá? O que significa um interruptor de 4 quadrantes? Significa que eu posso fazer com que a corrente circule de um lado para o outro, isto é, que o interruptor seja bidirecional, mas também eu posso ter que esse interruptor ele possa ter tanto tensão positiva quanto negativa. Tá? Então o meu interruptor tem que ter essas características, tá? Porque senão eu não vou conseguir utilizar nesse conversor. Porque verifiquem, uma forma de onda alternada, se eu só botar novamente na forma de onda, ó, ela vai ter sobre o interruptor tensões positivas ou negativas. Ele tem que permitir isso. Se vocês verificarem esse conversor que nós temos aqui, ó, esse aqui ele permite uma corrente que circula para um lado ou para o outro, mas apenas tensão positiva sobre ele. Deixa eu desenhar aqui na lousa. Então temos aqui, vamos botar aqui um IGBT. Ó, se você verificar, deixa eu desenhar aqui em branco, ó, a corrente, ó. Digamos que tem uma corrente circulando, a corrente pode vir por aqui, né? Se ela estiver nessa direção, certo? Ou ela pode ir para outra direção também, aqui, né, nesse interruptor, ela pode vir pelo diodo, né? Tá, então ela tem bidirecionalidade em corrente. Ó, na aula passada a gente falou do conversor, o inversor de corrente, né? O inversor de corrente a gente tem que ter um diodinho aqui, né? Para quê? Para não permitir corrente reversa aqui, tá? Ou IGBTs, né? Você também tem IGBTs que não tem esse diodo, tá? Normalmente não tem, né? Os IGBTs que tem é porque o fabricante colocou, tá? Mas normalmente ele não tem. Então veja que, ó, esse aqui ele já não permite corrente reversa, tá? Então agora para aquele... outra coisa, tá? Vamos só terminar. Então eu disse que esse interruptor tem bidirecionalidade em tensão, em corrente, mas em tensão não, né? Tem que ser sempre positivo aqui e negativo aqui, tá? Porque se eu faço o reverso aqui, ó, ele dá um curto no diodo ali, né? Se eu faço aqui, né? Vai dar um curto aqui. Então veja, esse interruptor, ele só tem bidirecionalidade em corrente. Então ele é só de 2 quadrantes, não é um interruptor de 4 quadrantes. Então, para que eu tenha um interruptor de 4 quadrantes, o que eu posso fazer? Aí temos algumas opções. Uma delas é essa aqui, ó. Essa aqui, que é a ponte de diodos com um interruptor, tá? Vamos desenhar eu vou levar essa figurinha para lá, a lousa, e a gente vai ver se ele de fato tem... Se ela tem bidirecionalidade, tanto em tensão quanto em corrente. Então vamos verificar. Ó, o interruptor, ele vai... Ó, vamos dizer a corrente. Ó, vamos começar pela corrente. A corrente, ó, se a corrente vai vir nessa direção,
Então ela pode vir por aqui, passar por esse diodo e passa por esse interruptor por aqui. Tá, então na direção de cima para baixo ele conduz. O inverso, ó. O inverso também, ele pode vir por aqui, ó, vem por esse interruptor e vai para lá. Então, esse interruptor é bidirecional em tensão, em corrente. E em tensão também, né? Ó, a tensão, se eu botar aqui, ó, positivo e negativo aqui, ó, esse cara conduz, mas esse bloqueia, né? É porque ele vai ter uma tensão reversa nele, tá? Então, para que essa chave funcione, eu tenho que habilitar esse cara aqui, né? Esse aqui. Tá? Então, veja que esse cara aqui, ele é bidirecional em tensão. Se eu inverter a tensão, botar aqui negativo e aqui também, aí ele também vai funcionar. Tá? Então, ele é de 4 quadrantes. Interruptor de 4 quadrantes. Vamos ver o outro. Opa. Ó, então vamos lá. Primeiro vamos ver com a corrente, ó. Ó, a corrente pode vir por aqui e por aqui. Tá? Então essa aqui é a primeira direção. Vamos ver para o outro lado. Aqui também, né? Pode vir por aqui, por aqui. Então, legal, ele é bidirecional em tensão. Em corrente, sempre confundo, né? Então veja, agora esse cara aqui, se eu botar uma tensão positiva aqui e negativa aqui, vai dar um curto? Não vai, né? Porque esse cara aqui já vai bloquear, ó. Tá? Então, ele não vai dar curto naturalmente, né? E se eu faço o inverso também, tá? Então, bota aqui negativo e positivo também, esse aqui vai bloquear. Tá? Então, ele não é bidirecional, né? Ele é bidirecional em tensão, então é de 4 quadrantes também. Tá? Então, vamos tirar esse cara daqui, vamos ver o outro. O último seria esse aqui, ó. 2 interruptores com 2 diodos em série, né? Esse aqui tem um ponto médio ali, se vocês verificarem, né? Tá, então vamos só verificar rapidamente aqui, com certeza, né? Ó, ele vem por aqui. Ou corrente no sentido reverso também. E a tensão também, né? Então ele também é de 4 quadrantes, tá? Agora, se eu perguntar para vocês, qual dos 3 é o melhor? Ó, eu vou pegar e colocar os 3 lá. Ó, se vocês verificarem, no primeiro caso, quantos interruptores... Espera aí, só um minuto, deixa eu tirar esse aqui. No primeiro caso aqui, ó, quantos interruptores serão... Quantos semicondutores irão conduzir toda a vida que essa chave estiver fechada aqui, ó. Se vocês contarem, são 3, né, ó. Ele vem por aqui, ó, um diodo, depois o interruptor, depois o diodo. Então, esse aqui tem conduzindo 3 semicondutores, né? Nesse aqui, ó, vamos verificar, contar quantos. Ó, vem por aqui 1, 2. Então, 2 semicondutores. E esse aqui também é 2, né? Tá? Então, só de início, eu já consigo perceber que esse aqui, ó, ele já tem uma desvantagem. Ele vai ter 3 quedas de tensões aqui quando eu estiver conduzindo. E isso me leva a ter mais perdas, né? Porque veja, todos esses semicondutores eles vão ter uma tensão, ou uma resistência, um RDS-on, né? Um RD-on, que é aquela resistência quando eu tenho quando o semicondutor está conduzindo. Então aqui já vai ter perda, né? Vai ser, e a perda vai ser igual a isso aqui, né? Esse RDS-on vezes a corrente eficaz ao quadrado, né? Tá? Então eu já tenho perdas aqui, então é melhor que tenha menos semicondutores, né? Então esses 2 aqui já são mais legais, né? Tá? Ó, um dos mais utilizados é esse aqui, tá? Esse aqui porque ele não é muito comum, tá? Ele não tem muito fabricante que faz assim, nesse formato. Você poderia montar ele também, dá para montar.
Mas esse aqui, ó, tu pega dois semicondutores comuns que já existem, só conecta eles. Então ele é bem mais comum, né? Até para fabricar ele é mais comum, né? Porque eles já fazem o formato desse normal, né? Então simplesmente pega dois e conecta. Então é bem mais simples. Esses aqui são os mais utilizados. Aí também são os que se apresentam a menor perda. Tem um outro interruptor chamado, se não me engano, GBT, RB, que ele é o seguinte, ó. Ele é assim, ó. Eles são dois IGBTs conectados, né, com esse formato, tá? Que eu acho que é reverse. Eu tenho quase certeza que é RB, é o IGBT RB. Agora eu sei que isso aqui é reverse, esse aqui eu não me lembro o que é esse B aqui, tá? Mas eles também fabricam esse tipo de IGBT. É bidirecional em tensão e corrente, tá? Mas o mais utilizado mesmo é esse aqui, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Ó, aqui eu tenho um exemplo de uma empresa que fabrica um desses interruptores já num módulo apenas. Aí veja bem, ó, aqui eu tenho 3, 6, 9 interruptores, né, ou braços inversores, certo? E esse conjunto aqui, ó, eu consigo montar esse cara aqui, ó. Tá, então veja, ó, aqui tem 9 também interruptores. Só que daí tem que ser 9 interruptores de 4 quadrantes, tá? Então 9 interruptores de 4 quadrantes, mas no total mesmo são 18, né, interruptores, mas são 9, você pode dizer 18 interruptores ou 9 interruptores de 4 quadrantes, tá? Dá na mesma. Aí veja, ó, um módulo desse aqui que ele é pequenininho, ele é pequeno, ele consegue suportar uma potência 7.5 kW, que é coisa pra caramba, tá? Então daqui tu já tira que tu consegue fazer conversores compactos, né? Só que a gente vai ver que eles são mais complexos, tá? Mas você consegue fazer bem compacto. Imagina, ó, tem praticamente 18 semicondutores aqui num módulo apenas, e você daí basicamente só tem que enviar o sinal de gate aqui, tá, para eles. Tá? Então fica uma caixinha muito pequena. Ó, tem um professor lá na Suíça, bem conhecido, que ele chama o Professor Kohler. Ele trabalha ainda bastante com esses conversores matriciais. Até um dos nossos professores aqui, o Marcelo Lobo, né? O nome dele está aqui, ó. Ele participou desse projeto aqui, que era para fazer o que, ó. Eles queriam comparar de forma justa, digamos assim, o projeto de dois conversores, um utilizando um conversor matricial e um utilizando aquele primeiro conversor que nós vimos lá, que é o conversor CA-CA indireto. Esse aqui a gente também chama de back-to-back, tá? É bem conhecido pelo nome back-to-back. Então, ó, aqui então nós temos aquele caso lá. Esse aqui é o retificador a diodo conectado com o inversor de tensão e um conversor matricial. Se vocês verificarem, o que esse conversor matricial não tem? Diodo e capacitor. Olha só aqui o banco de capacitor, os diodos aqui. Diodo e capacitor, falei bobagem. Indutor e capacitor, né? Que são elementos passivos, né? E esse cara aqui não tem, ó, porque ele só tem interruptor. Se vocês verificarem, ó, ele só tem interruptor. Vamos ver a figurinha dele de novo, olha aqui. Ele só tem interruptor. Tá? Então ele consegue ficar bem mais compacto. Se vocês verificarem, ó, toda essa parte aqui é controle, né? Aqui também tem a mesma placa de controle. Então eles fizeram um projetinho bem, como é que se diz? Bem, com a comparação fiel, né? Utilizando os mesmos interruptores e tudo mais, né? Então, se vocês verificarem, ó, vou dar um zoom aqui. Ó, essa parte aqui, ela é a fonte auxiliar. Esses capacitores, bom, é difícil dizer, né? Mas aqui tem só uma eletrônica, tá? E aqui eu imagino que está os interruptores, né? Esse aqui atrás.
Tá? Então ele é bem mais compacto, né? Tá? Artigo aí de 2006. Certo. Ó, aí você perguntar, mas não tem nenhum elemento indutivo e capacitivo? Sim, ó, até que tem, tá? Mas veja, ó, quais são os elementos que eu tenho? Primeiro, que numa fonte, tu sempre tem que considerar uma indutância, que mesmo que seja ela pequena, tá? Ela vai ter uma indutânciazinha pequena. E na saída, digamos que tu vai, como tu tem um sistema alternado na saída, você pode, por exemplo, utilizar para conexão de um motor. Tá, agora tu imagina o seguinte, ó. Quando a gente fala em indutor e capacitor, o que vem na nossa mente, tá? Pelo menos na minha vem. Um capacitor é um barramento, tá? Um barramento de tensão. Isto é, então eu posso dizer que é uma fonte de tensão. Se, por exemplo, ó, se eu botar aqui uma ponte de diodos aqui, trifásico, né? Aí eu conecto ali 3 fontes alternadas, uma em cada fase, e conecto aqui em cima. O que eu vou ter aqui, ó? É uma fonte de tensão, tá? Então, um capacitor, ele representa uma fonte de tensão. Agora, qual é o dual dele? O dual dele é uma fonte de corrente, né? E como é que eu consigo ter uma fonte de corrente? Com indutor. Tá? Então, um indutor, quando eu tenho indutor, eu tenho representação de uma fonte de corrente, tá? Eu posso, daí, por exemplo, ó, como a gente já viu na aula passada, ter aqui também um sistema, né, com um sistema trifásico, né, tudo conectado aqui. Aqui daí, por exemplo, poderia ser um retificador controlado, né? E aqui eu daí teria uma fonte de corrente, tá? Então, ó, esse sistema aqui, ele pode ser representado, vamos botar aqui por uma fonte de tensão. E esse outro sistema aqui, ele pode ser representado aí por uma fonte de corrente, tá? Vou botar aqui uma fonte de corrente. Tá, então veja, ó, o que acontece se eu fizer o seguinte, ó, eu vou desenhar aquele sistema que nós tínhamos ali, tá? Depois eu vou colocar ele de volta o desenho. Se eu conectar aqui um indutor, certo? E que esse indutor tem uma determinada corrente passando, vou botar aqui a corrente 1. Aí eu tenho aqui, vamos botar aqui uma caixa aqui. Aí aqui retorna, né? Aí eu boto aqui um outro indutor aqui, que está circulando uma corrente 2 aqui. Tá? Vamos deixar aberto aqui, daí pode estar conectado numa carga, numa fonte, tá? Mas imagina que eu tenho essas duas correntes, e 1 e 2. Ó, se eu estou dizendo que isso aqui é uma fonte de corrente, isso aqui também é outra, o que acontece, ó? Dentro dessa caixa aqui, ó, eu não posso ter um curto assim. Porque se essa aqui é uma fonte de corrente, que sei lá, ela vai ser controlada por uma fonte ou uma carga aqui na entrada, e aqui também eu tenho outra, o que acontece, ó? Eu não posso ter fontes de correntes em série. Eu até posso, desde que elas tenham exatamente a mesma corrente, tá? Então o que eu teria que fazer aqui, ó? Eu teria que colocar um capacitor aqui no meio. Porque eu não posso ter fontes de corrente conectadas em série. Eu tenho que ter uma fonte de corrente, uma fonte de tensão e daí sim uma fonte de corrente, tá? Então eu não posso fazer isso. Porque uma vai impor uma corrente, a outra vai impor a outra e aí? E aí vai dar um curto. Vai aumentar a tensão em algum lugar, tá? Então veja, é o que nós temos aqui, ó. Se eu tenho aqui uma tensão na entrada, aí tem um indutor aqui, ó. Esse indutor vai ter energia armazenada nesse cara aqui, ele vai ser como se fosse uma fonte de corrente. E na saída também, tá? Se você pegar a representação de um motor de indução, por exemplo, ele é representado como fonte de corrente, né? Na entrada. Então, o que acontece aqui é o seguinte, é que eu tenho que ter um capacitor aqui no meio, porque daí a fonte de corrente, fonte de tensão, fonte de corrente. Porque veja, esse interruptor é como se fosse um curto quando eu fecho ele, né? Ele vai simplesmente fazer a conexão desse indutor com o outro. Tá? Daí não vai dar muito certo. Ele vai precisar então de um capacitor aqui no meio.
Tá, e daí por isso que a gente bota esse capacitor. Aí você me diz, então o conversor matricial, ele de fato não é só interruptor. Não, não é. Ele tem um capacitor aqui também, mas ele é pequeno, tá? Ele não é grande. É só para ela não dá esse problema aí de fonte de corrente com fonte de corrente em série, tá? Então você tem que ter esse capacitorzinho aqui para desacoplar as duas coisas. Bom, então vamos lá, ó. Vamos dar continuidade. Agora vamos dar uma olhada quais são os problemas aí que eu tenho que tomar cuidado com esse conversor. Ó, o primeiro problema, deixa eu melhorar aqui a imagem para vocês. O primeiro problema é o seguinte, ó. Aqui eu vou representar o sistema só com duas fases, mas poderia ter outra fase também, tá? Aqui a C, né? Mas fica mais fácil a visualização utilizando só duas fases, tá? Porque a gente vai analisar agora a questão de curto-circuito. Vejamos, ó. Essa aqui, ó, com A maiúsculo, então é a tensão lá na entrada, né? E esse aqui, o A minúsculo, é apenas uma das fases da saída, tá? Então pegamos duas tensões da entrada e uma fase da saída. Então olha só o que acontece. Digamos que eu tô com esse interruptor SA maiúsculo e A minúsculo conduzindo. E aí eu quero fazer com que eu tenha o inverso. Eu vou comutar desse interruptor para o outro. Daí aqui ele está fechado. E esse está aberto, então eu quero que esse esteja aberto e o outro fechado. Como é que eu faço essa comutação aí desses interruptores? Então vamos verificar, ó. Olha o problema causado aqui, ó. Veja, eu estou nessa primeira situação, ele conduzindo, de cima conduzindo, de baixo aberto. Se eu abrir esse de cima, o que vai acontecer? Alguma coisa vai estourar. Porque, ó, eu tenho esse indutor aqui e tem corrente nele. Se eu tenho indutor e tenho corrente, isto é, eu tenho energia armazenada. Então, quando eu abrir esse interruptor, essa corrente aqui ela não vai a zero instantaneamente. Ela vai querer continuar circulando. E daí o que ela vai fazer? Esse interruptor tu não vai conseguir abrir ele. Tu vai até abrir, mas aí vai aumentar a tensão sobre ele para que eu possa continuar a ter circulação de corrente. Então vai dar um pico de tensão aqui. Tá? Então que é um problema. Então eu não posso simplesmente abrir esse interruptor. Tá? Eu não posso então ter em uma das fases ali, ó, deixar com que eu tenha o circuito aberto. Tá? Então sempre, veja, em todas as saídas A, B, C minúsculo, sempre vai ter que ter um interruptor conduzindo. Se eu verificar essa figurinha aqui de novo, eu estou nesse caso aqui, ó. Sempre nesse bloquinho aqui, ó, vai ter que ter um interruptor conduzindo. E só um, né? Porque se eu tiver dois, vai dar um curto também. Tá? Então eu tenho que ter um conduzindo aqui e um aqui, sempre. Porque as outras fases também vão ter a mesma coisa, tá? Tem indutores conectados ali, então tem que sempre ter um conduzindo. Tá, e eu posso fechar os dois então? Não, porque vai dar um curto, né? Se eu fechar os dois como está apresentado aqui. Então como é que eu faço para comutar desse interruptor aqui para o outro? O interruptor de baixo para o de cima. Aí a gente tem que utilizar a comutação a 4 passos. Tem outros tipos de comutação, mas a gente vai analisar só um deles, tá? Comutação a 4 passos. Veja, para você entender a comutação a 4 passos, você primeiro tem que entender que esse interruptor ele é bidirecional em tensão e corrente, tá? De 4 quadrantes. Então vamos agora colocar a representação dele aqui, ó, desse interruptor. Tá, como é que eu faço essa comutação então? Ó, o primeiro passo. Lembra que vamos considerar só com a corrente IL positiva. Então, ó, a corrente IL é que está no torno da carga aqui. Então, ele está nessa direção, tá? Porque lembra, né? Primeiro nós tínhamos o interruptor de cima conduzindo e o outro aberto, tá? Então, esses dois interruptores, tanto o T3 quanto o T4, eles estão abertos. Aqui na figurinha, onde está grifado aqui em amarelo, ó, vocês conseguem perceber isso, ó. O interruptor 3 e o 4 estão abertos, enquanto o S1, o ST1 e o ST2 estão conduzindo, tá? Mas apesar do ST2 estar conduzindo, verifique que não está passando corrente nele. Está passando corrente onde? No interruptor T1
e no diodo D2, tá? Porque a corrente aqui eu considerei acima de zero. Certo. Então, beleza. Essa é a situação inicial. Agora vamos para outra situação. Que interruptor vocês acham que eu teria que abrir agora? Ó, eu posso abrir tranquilamente o T2, porque a corrente já não está passando por ele, né? No próximo passo, né? Então eu já posso abrir o T2, que é o que está aqui no gráfico. Ó. Se vocês perceberem, ó, no primeiro passo, T1 e T2 estão conduzindo, T3 e T4 aberto. No segundo passo, o que nós temos? Ó, o T1 continua conduzindo e eu abro o T2. Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso abrir ele. Então foi o que eu fiz. Está aqui engrifado em amarelo. Depois, o que eu posso fazer? Ó? Bom, está fácil porque eu botei o gráfico aqui, né? Eu posso fechar o T4. Tá? Por quê? Vamos verificar aqui. Ó. Quando eu fecho o T4, ó, esse cara também vai conduzir. Ó. Certo? Então vai ter corrente circulando tanto T1 e quanto no T4. Tá? Não tem problema nenhum. Certo? Bom, e para finalizar, ó, o último passo, o que seria? Eu simplesmente faço o quê? Eu abro o T1. Ó, porque a corrente vai circular pelo T4, depois pelo D3 e vai para a carga. Ah, desculpa, esse não era o último passo, ainda tem mais um, né? Aí para finalizar eu vou lá e fecho o T3, né? Porque não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas aí eu vou ter os dois interruptores de baixo agora conduzindo. Ok? Então verifique que eu fiz a comutação do interruptor superior para o inferior sem causar nenhum problema, tá? Então veja que já começa a complexidade do sistema por aí, né? Aqueles 9 interruptores eu vou ter que trabalhar dessa forma aí com comutação de 4 passos, tá? Então tá aí, essa é a comutação de 4 passos para quando eu tenho a corrente IL, corrente na carga acima de zero, daí ela segue esse caminho que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Ó, esse zero, esse aqui é o interruptor T4, esse zero que eu estou com o mouse aqui em cima, depois T3, T2 e T1. Então lembra, ó, desse passo para cá, com corrente IL acima de zero, abro o T2, depois fecho o T4. Esse aqui é o T4, na verdade, não é o T3, né? Aí depois abro o T1, depois fecho o T3. Tá? Aí se eu quiser, se eu tiver corrente negativa, daí é o inverso. Aí se eu quiser do interruptor de baixo para cima, daí eu faço o caminho inverso, né? Ok? Então esse aqui é o nosso tempo de comutação. Tá, mas digamos que em algum momento deu ali um problema no sinal e algum desses interruptores aqui, ó, ficou nessa situação. Vamos botar aqui, vamos representar. Digamos que eu abri nenhum interruptor desse bloquinho aqui, ó, de um desses módulos aqui, por exemplo, ficou aberto. Deu uma falha ali no comando ali de sinal. Veja que se eu manter algum deles aberto aqui, em cada um desses módulos de cada fase, vai arrebentar alguma chave, tá? Eu trabalhei meu doutorado com conversor matricial, isso me acontecia direto. Eu perdi alguns IGBT por causa disso. Até que daí eu vi que tem praticamente obrigatoriedade de você utilizar esse circuito, que a gente chama de circuito grampeador, tá? Veja o que acontece, ó. Se eu tenho um desses conjuntos aqui que ele abre o interruptor, o que vai acontecer? A energia que está nesse indutor, ó, ela vai vir para cá e vai ser descarregada onde, ó? Nesse capacitor. E vai retornar pelo outro diodo e vai fechar o caminho aqui, tá? Então veja, ó, que olhando o lado da saída, ó, o lado da saída está totalmente protegido. Quando eu dar um erro aqui no sinal e, sei lá, digamos, sei lá, todas as chaves abrem, umas 2, 3 chaves abrem aqui, aí eu tenho esse grampeamento aqui, tá? Aí verifiquem, mas esses capacitores, esses semicondutores, eles têm que suportar alta potência aqui? Não. Porque, veja, primeiro, que
indutor aqui, ó, ele vai, indutor não, o diodo, ele vai ter uma determinada corrente, né? Mas as correntes de pico, né, elas são muito elevadas, tá, para esses interruptores. E capacitor, tá, eu preciso de um capacitor com um determinado armazenamento, mas veja, vai circular muito pouca corrente nesse cara aqui, porque ele só vai pegar um pico de corrente, né? E esse resistor aqui, ó, ele pode ser uma resistência elevada. Aí quando eu tenho resistência elevada aqui, a perda é muito baixa, tá? Então, ó, porque veja, esse aqui é um sistema que ele vai ser, vai ter uma fonte aqui, né, que seria esse capacitor. Aí a potência dissipada aqui seria o que, ó? Seria tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então ele teria a perda baixa se eu tenho essa resistência aqui elevada. Mas claro, aí esse capacitor, a energia vai se dissipando lentamente nele, né? Tá, mas ele não vai ter uma perda muito elevada, não, tá? Esse sistema, esse circuito grampeador. E você faz também a mesma coisa para o circuito de entrada. Tá? O circuito de entrada você também coloca, por quê? Porque eu tenho indutor aqui também, tá? Nesse fio de entrada. Tá. Mas a gente ainda não se perguntou, a gente ainda não tem resposta para o seguinte, ó, como é que a gente vai controlar todos esses interruptores? Porque é muita coisa, né? É muito interruptor. Ó, uma das formas que a gente pode fazer é utilizar um conceito bem simples, tá? Que seria o seguinte, ó. Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui na lousa. Olha só. Ó, se eu tenho aqui uma tensão na saída, essa aqui é a que eu quero, né? Eu quero uma tensão na saída. E eu tenho uma tensão na entrada, que é dada, por exemplo, pela minha rede elétrica. Por exemplo, esse aqui poderia ser um sistema trifásico, da rede ali, com tensão de fase de 220 volts, né, com a frequência de 60 Hz. Isso aqui é a tensão de fase eficaz, né? E digamos, sei lá, eu quero na saída 20 volts, eficaz também, de fase, e sei lá, 15 Hz. Veja que eu preciso de algum sistema aqui, ó, que possa fazer essa conversão, tá? E o que é esse sistema? Esse aqui é a representação das razões cíclicas de todos os interruptores do meu conversor matricial, tá? Então veja, o que é V0? Ó, V0 ele pode ser representado por pela tensão que eu desejo. E qual é a tensão que eu desejo? Vamos representar em formato de matriz, ó. A tensão que eu desejo é um V de pico na saída, certo? Essa aqui são as fases, né? Tá? E todas elas vão ter o que aqui, ó? Por exemplo, vamos utilizar cosseno. Então, cosseno de ômega 0t. Esse aqui, cosseno de ômega 0t menos 120. E aqui, cosseno de ômega 0t mais 120. Tá? Então, essa aqui, ó, são as minhas tensões na saída, né? Que daí seria aquele meu VABC minúsculo, tá? Veja, o que eu tenho que definir, então? Eu preciso definir frequência de saída e o valor de pico que eu quero na saída, tá? Aí isso aqui, ó, seria igual a quê? Seria igual a quantos índices de modulações? 9, né? Eu preciso daí, ó, o meu índice de modulação que conecta o interruptor à entrada A maiúsculo com A minúsculo. Eu acho que deve ser aqui A maiúsculo com B minúsculo, A maiúsculo com C minúsculo. E a mesma coisa para os outros, né? Vamos botar todo primeiro o MB maiúsculo, tá? E aqui o MC, B, MCC. E aqui quem seria? Bom, aqui seria a minha tensão na entrada.
Minha tensão na entrada, que é um V de pico de entrada, vezes cosseno de ômega i t. E a mesma coisa daí com a defasagem de 120 graus. Menos 120. E aqui um V de pico, cosseno de ômega i t mais 120. Olhando assim, até que agora ficou mais simples, né? Porque veja, se eu definir então tensão de pico na entrada e frequência na entrada, vamos botar aqui, ó, essa aqui é, se eu definir tensão de pico na entrada, que eu tenho, né, que é o dado da rede, e a frequência na entrada aí, que normalmente é 60 Hz, né, 2πf na verdade, é 377 radianos por segundo. Se eu tenho isso aqui definido, e isso aqui é o que eu quero, né, o que eu desejo, né, do meu sistema, aí eu tenho que só definir quem? Esse cara aqui, né? Aí eu tenho que definir essa matriz, que é o que nós temos lá, ó, tá? Veja, a regra aqui é o seguinte, eu não posso ter, eu escrevi diferente aqui, mas não tem problema, tá? Ó, eu escrevi com A maiúsculo na linha, né? E aqui ficou na coluna, tá? Vamos adotar isso aqui na coluna mesmo, mas tanto faz, tá? Você poderia definir de outra forma também os nomes, mas eu defini assim, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Lembra que eu falei para vocês que só um interruptor aonde, ó? Vamos botar lá, ó. Só um interruptor aqui, ó, pode estar conduzindo, tá? Eu não posso ter dois interruptores conduzindo. E eu não posso ter nenhum também. Sempre tem que ter um. Então veja, a somatória das razões cíclicas desses três interruptores tem que ser igual a 1, né? Ó, veja que esse aqui é tudo maiúsculo, né? Ó, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e com A minúsculo. Então vamos verificar lá, ó. Que é o que nós temos aqui, ó. Ó, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e J. Tá? Onde o J ali pode ser uma das três fases, tá? Então verifique, essa é a primeira regra aqui, tá? Tem que ser igual a 1, tá? Sempre. Ok, e esse MKJ aqui, ó, o K, ele pode ser o A maiúsculo, B maiúsculo ou C maiúsculo, né? E o J, ele é os valores minúsculos, tá? Aí se eu dividir, então, ó, o tempo TKJ pelo tempo de período de comutação, eu tenho minha razão cíclica, né? Essa é a definição de razão cíclica, né? Tá certo? Então, eu tenho aqui 9 razões cíclicas, uma para cada interruptor. Aqui eu também tenho isso representado, né? Ó, verifiquem, ó, a somatória, então, de todas as razões cíclicas desse interruptor aqui, ó, da coluna aqui, tem que ser igual a 1, tá? Ó, tem que ser igual a 1. A mesma coisa vale para as outras colunas, tá? Então eu posso escrever no formato dessa expressão aqui. Aqui também tem uma forma representativa, se vocês verificarem, ó. Ó, isso aqui vamos observar aqui, ó, SA maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, A minúsculo, C maiúsculo e A minúsculo, né? Então está representando essa primeira coluna aqui, tá? Então verifiquem que na linha de baixo são os mesmos interruptores, só que o final aqui é tudo B minúsculo, né? B minúsculo, B minúsculo. E aqui também, ó, C minúsculo, C minúsculo, tá? Então vocês podem verificar que esses três interruptores, ó, SA maiúsculo, A maiúsculo e vamos chamar aqui SAA, esse SAB e esse SAC, eles podem conduzir ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Isto é, essa linha pode conduzir ao mesmo tempo mais de um interruptor. Agora a coluna não, tá? Ó, então veja na coluna, aqui na coluna, né? Ó, quando o interruptor SA maiúsculo e A minúsculo está conduzindo, os outros dois têm que estar abertos, tá? Obrigatoriamente. Quando o SB maiúsculo e A minúsculo estiver conduzindo, o A maiúsculo e A minúsculo tem que estar aberto, e assim como SC maiúsculo e A minúsculo tem que estar aberto também, tá? Então é assim que vai ser a nossa sequência aí de comutações, tá?
Então vamos lá, vamos continuar. A primeira coisa que eu teria que fazer então seria fazer o que? Encontrar essa matriz. Tá? Essa matriz aqui é a matriz de Venturini, lá, que ela foi então determinada em 1980. E vamos fazer o seguinte, eu não vou demonstrar para vocês aqui como ele obteve essa matriz, tá? Mas também não é lá coisa de outro mundo, também dá para determinar na mão, sim, tá? Depois vocês podem até tentar fazer isso, tá? Bom, o que vocês podem perceber aqui, ó, a linha, se vocês perceberem, ó, essa linha aqui, ela vai estar na linha de baixo, só que com os parâmetros trocados, tá? Com os itens aqui trocados. Se vocês perceberem aqui, tem, ó, 1 mais 2Q. O Q é basicamente o índice de modulação, é a tensão na saída dividida pela tensão na entrada. Esse ômega M é a frequência na entrada menos a frequência na saída. Tá? Aí desse termo aqui para esse outro aqui, ó, basicamente tu só subtrai 120 graus. E para o outro tu soma 120 graus. Então a defasagem 120. Aí no próximo item, ó, o que você faz? Você coloca aqui, tu pega esse termo aqui, esse último termo e joga ele aqui para frente. Aí esse outro termo que está aqui vem para cá e esse outro vem para cá. E a de baixo é a mesma coisa, tu pega esse outro termo aqui e joga para cá. E daí o outro termo que estava aqui vem para cá e esse outro vem para cá. E aí está formada a matriz, tá? Certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos montar uma das tensões na saída, tá? Porque veja, digamos que eu queira montar só a tensão VA. Ó, deixa eu só mostrar o sistema novamente para vocês. Está aqui, ó. Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar as 3 tensões na entrada, que está aqui que eu estou circulando, e pegar só um conjunto desse aqui, ó, e vou determinar então essa tensão VA, tá? Que ela é uma tensão alternada, que eu posso ter, por exemplo, a frequência e a amplitude que eu quiser na saída, tá? E como é que eu vou fazer isso? Olha, aí eu posso simplesmente pegar só a primeira linha dessa matriz. Onde é que está ela? Eu posso pegar só a primeira linha dessa matriz. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Eu nem vou. Eu tinha deletado lá, mas vamos olhar diretamente nesse slide aqui, ó. Se eu quero determinar a tensão na saída VA, ó, quem seria VA? VA é esse primeiro termo aqui, esse cosseno vezes o valor de pico na saída, né? Então, ó, se eu quero determinar a tensão na saída VA, eu pego essa linha aqui e multiplico por essa coluna. Aí eu vou ter a tensão VA. Se eu quero a VB, eu pego essa linha aqui e multiplico por essa coluna. Se eu quero a C, eu faço a mesma coisa. Então, vou representar para vocês agora, numa simulação, só a tensão VA. Tá? Então, eu peguei só um dos módulos. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então, esse primeiro índice de modulação pela tensão VA na saída. Né? Isso para obter o VA minúsculo. Né? Então, eu pego o índice de modulação e multiplico pela tensão VA que está na entrada. Se você, ó, vou mostrar novamente a equação. Ó. Essa aqui é a tensão que está na entrada, né? Então eu vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por esse, depois esse aqui por esse e esse aqui por esse, para obter a primeira tensão VA, tá? É o que nós temos aqui, ó. Esse de modulação quem é? Tá dado aqui, ó. Esse cara aqui. Tá, ó, MA maiúsculo e A minúsculo. Esse outro índice de modulação seria esse aqui, tá? E a mesma coisa vale para o último índice de modulação. E as tensões são as tensões trifásicas na entrada. Aí depois eu peço então para provar que se eu somar esses 3 índices de modulação, tem que dar igual a 1. Então é o que a gente vai fazer na prática. A gente vai determinar o índice de modulação na teoria e depois a gente faz isso na prática também. Na prática por simulação numérica, né? E vou determinar também, outra coisinha, ó, eu vou determinar o valor máximo de pico da tensão de saída, tá? A gente vai ver que tem um valor máximo. Então vamos fazer isso, vamos montar essa simulação rapidamente.
Bom, então eu tenho aqui o conversor montado já, tá? Para facilitar, para não tomar muito tempo de vocês. Ó, aqui na tensão na entrada, deixa eu mostrar para vocês os parâmetros. Ó. Eu tenho aqui então o valor de pico de 200 volts, tá? Esse é o valor de pico da tensão de fase, frequência 60 Hz. E aqui eu botei um ângulo, uma fase de 90 para mostrar que é um cosseno, tá? A outra fase eu subtraí 120 apenas. E a outra fase eu aumentei 120 graus, tá? Olha os interruptores, eles são acionados. Aqui eu não vou fazer a comutação a 4 passos, tá? Porque é uma simulação ideal, né? Então eles são acionados ao mesmo tempo, tá? Mas verifiquem que ele teria que ter a comutação a 4 passos, tá? Toda vida que eu fosse trocar, por exemplo, desse interruptor aqui, aparecia outro aqui, tá? O que já torna o processo bem mais complexo, né? Tá, então esse aqui, ó, eu chamo de interruptor SA maiúsculo e A minúsculo, SB maiúsculo A minúsculo e SC maiúsculo e A minúsculo, porque na saída ele estará conectado então à tensão VA. Eu botei aqui V0, mas podia ser VA, tá? Mas a tensão de saída VA. Então veja que aqui isso aqui é a representação de apenas uma das fases. Mas o que a gente faz para uma fase, a gente faz depois para todas as outras, né? Então vamos começar com esse primeiro exemplo aqui, tá? Ok, vamos primeiro obter o valor Q, que é o nosso índice de modulação, que é a tensão na saída que eu desejo com a tensão na entrada. O valor de pico da tensão na saída, todos os parâmetros eu coloquei aqui, ó. Uma das limitações aqui que eu verifico é eu não posso ter uma tensão maior do que eu tenho na entrada, tá? Eu não vou conseguir formar a tensão de saída. Então veja que essa tensão VPO, ela tem que ser sempre menor que o VPI, né? Tá? Mas vamos lá. Depois a gente vai ver ainda que tem mais outra limitação. Eu não vou conseguir chegar, por exemplo, num valor muito próximo de 200, tá? Então vamos lá, botei o VPI de 200, né, o valor de pico 200, e o VPO botei, por exemplo, ali 80 volts, tá? Agora a frequência de entrada, ó, eu chamei de 60 Hz, porque eu botei 60 Hz aqui. E o FO, que é a frequência de saída, eu falei para vocês, pode ser qualquer uma. Claro, não pode ser maior que a frequência de comutação, né? Mas, sei lá, eu usaria ali umas 10 vezes menor, pelo menos, né? Mas veja, eu botei aqui, ó, se é 120 Hz, eu boto ali 200 Hz. Antes do ciclo conversor tinha aquela limitação, tinha que ser sempre menor, né? Que a frequência de entrada aqui não tem isso, tá? Desculpa, na verdade a frequência é 60 Hz e a frequência de saída aqui está 120, né? Pode ser 120, pode ser menor ou maior que a frequência de entrada, tá? Certo. Aqui, então, eu só fiz um cálculo para obter o ômega i e o ômega zero, né? Porque esse aqui nós estamos representando com frequência. E eu preciso de radianos por segundo. E agora eu vou montar aquele circuito. Como é que eu monto aquele circuito? Deixa eu mostrar lá. Nós vamos ter que montar aquela equação. Essa expressão aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui e vou colocar lá. Se eu consigo colocar no pecinho isso aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Espera aí. Vamos fazer assim, ó. Então a gente vai ter que, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó, vamos obter ômega m, tá? Que é esse cara que está aqui embaixo, ó. Ômega m então é ômega i menos ômega zero. Então vamos botar aqui, ó. Tá? Então aqui nós temos ômega m. Aí depois eu vou multiplicar o ômega m pelo tempo, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou botar aqui o time. Esse time aqui é o tempo que eu peguei ele aqui, ó. Eu peguei no próprio pecinho, tá? É só tempo mesmo, tá? Depois eu faço o que? O cosseno, né? Então eu pego o cosseno aqui. Ó. E depois que eu faço o cosseno, eu multiplico por 2Q. Então eu pego aqui. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui.
Tá, deixa eu ver aqui, vou multiplicar aqui por 2Q. Ó, vou fazer assim, ó, vou botar aqui. E esse Q aqui, ó, o Q eu estou multiplicando por 2/3. Ah, mas por que por 2/3? Porque eu tenho 1/3 na frente da matriz também, ó, se vocês verificarem aqui, ó. Eu tenho aqui 1/3. Desculpa, aqui, ó, tá? Eu tenho aqui 1/3, tá? Então eu já multiplico por 2/3. E eu depois tenho que somar com 1 aqui, né? Então vamos lá, vamos somar com 1. E com 1/3, na verdade, né? Isso aqui tem que ser 1/3. Por quê? Porque eu também tenho esse 1/3 também multiplica pelo 1, né? E daí esse aqui, ó, eu tenho a minha primeira razão cíclica, que é o MA maiúsculo A minúsculo, tá? Aí essa razão cíclica, veja só, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu ainda tenho que formar a razão cíclica MB maiúsculo A minúsculo. E aqui MC maiúsculo A minúsculo. Para não tomar tempo de vocês, eu já fiz isso aqui, eu botei aqui embaixo. Ó. É a mesma coisa, tá? Só que se vocês perceberem, ó, só tem essa defasagem aqui de menos 120 e essa de mais 120 que entra lá pro cosseno. Tá? Essa aqui foi a forma que eu encontrei de fazer isso aqui eu não peguei de lugar nenhum, eu fui ali e fiz eu mesmo, tá? Então vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem também. Isso aqui, verifiquem que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a teoria, tá? Então, a gente vai primeiro obter as 3 formas de onda e responder aquela minha primeira pergunta que eu fiz, que tá aqui, né? Ó, prove que se eu somar as 3 formas de ondas, vai dar 1. Então vamos lá, ó. Eu vou simular isso, depois eu vou fazer outras coisas ali, mas primeiro eu vou simular isso e vamos somar, ver se vai dar o resultado que eu quero mesmo, tá? Vou pegar aqui, vamos chamar essas tensões aqui então de MA maiúsculo, MA maiúsculo A minúsculo. Aqui é B e o outro é o C, né? Então vamos rodar isso aí e vamos ver se eu consigo ter as 3 formas de ondas, tá? Primeiro vou colocar todas elas junto aqui. Olha só. Então temos ali as formas de onda. E agora eu vou somar todas elas. Tá, vou somar elas e vou verificar se vai dar 1. Então vamos fazer isso. Isso aqui é teoria ainda, né? Não tá na comutação ainda, né? Não tá o circuito comutado. Deu 1, né? Tá? Ó, veja que eu posso botar aqui, sei lá, botar um 0 só para ficar melhor a visualização para vocês, ó. Mas tá ali, tá 1, tá? Deixa eu aumentar a espessura. Ó. Eu só botei o 0 para usar como referência, mas dá 1. Tá? Somando os 3. Então eu acabei de provar aquilo que eu queria, né? Ó, somando as 3 aqui, vai dar 1. Certo. Ok. Agora, ó, vamos ver o seguinte. Bom, eu já somei as 3 formas de onda, eu obtive, mas eu obtive ela na teoria, não foi num circuito comutado. Como é que eu posso fazer agora no circuito comutado, tá? Porque veja, eu tenho que enviar agora essas razões cíclicas lá para o meu conversor, tá aqui em cima, ó. Então agora você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que usar aquela regra de que naquela coluna, vamos botar a coluna lá, ó, ou digamos nesse grupo aqui de interruptores, só apenas um deles pode estar conduzindo. Como é que você pode fazer isso? Ó? Eu posso fazer isso da seguinte forma. Isso aqui também eu fiz do jeito que eu achei melhor aqui, tá? Então vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Olha o que eu fiz.
Verifique que essas razões cíclicas aqui não vão ser alteradas, vão ser essa aqui. Só que o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Ó, num primeiro momento, eu vou ter esse interruptor conduzindo aqui, certo? Que é o M, A maiúsculo e A minúsculo. Vou comparar com uma triangular. A frequência aqui botei por exemplo 10 kHz. E é o seguinte, ó, quando meu índice de modulação for maior que a triangular, ó, veja que eu vou ter um sinal na saída, tá? Quando eu tiver esse sinal na saída, o que eu vou fazer, ó? Eu vou mandar esse sinal lá para o interruptor, tá? E aqui é o seguinte, ó, depois o que eu faço? Eu vou pegar esse sinal M, A maiúsculo e A minúsculo, vou somar com M, A maiúsculo e B maiúsculo e A minúsculo, e vou usar para comparar esse outro cara aqui, ó, tá? E daí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou comparar, vou jogar esse sinal, antes de jogar esse sinal lá para o interruptor, eu vou subtrair o resultado desse cara aqui, desse outro aqui. Tá? Deixa eu mostrar com mais detalhes isso aqui para vocês. Vamos lá para a lousa, então, para entender um pouco melhor isso aqui. Ó. Deixa eu desenhar aqui de uma forma um pouco mais bonitinha para vocês entenderem melhor. Então, vamos desenhar aqui um... Tá, esse aqui, então, a primeira coisa que eu vou desenhar aqui é a minha triangular, tá? Na verdade não vai ser a triangular, é o que eu esqueci de falar para vocês. Eu fiz com uma dente de serra para ficar mais fácil, tá? Tá. Aí é o seguinte, ó. Agora deixa eu ver se eu acho que eu vou continuar usando esse artifício aqui desse software, que deve ficar mais simples. É o seguinte, ó, a primeira coisa, eu tenho o meu primeiro índice de modulação, digamos que está aqui, tá? Esse meu primeiro índice de modulação, veja que ele vai ser mais lento que a minha portadora, né? Sempre assim, né? Aí o que acontece, ó? Vamos desenhar aqui embaixo essa comparação. Ó, esse índice de modulação, deixa eu desenhar em branco aqui, para ficar tudo igual. Já vou desenhar os três. Ó, aqui eu vou desenhar os sinais que vão lá para os gates, tá? Os interruptores. Eles não podem, como é que se diz? Conduzir ao mesmo tempo, né? Os três interruptores, tá? Então vamos fazer o seguinte. Tá. Ó, então, ó, daqui até aqui é o meu tempo de computação, né? Tá? Dos interruptores. Ó, a minha frequência, o período relativo à frequência, né, dos interruptores, tá? Então, o que a gente faz agora? Ó? Eu vou determinar aqui, ó, esse aqui então é o meu gate do SA maiúsculo A minúsculo. E vou desenhar os outros também. Então, o gate do SB maiúsculo A minúsculo. E o gate do SC maiúsculo e A minúsculo, né? Para fase A. E eles não podem se coincidir, tá? Então, esse primeiro índice de modulação aqui, ó, eu vou desenhar então, é quem? Ó, é o meu M, A maiúsculo, A minúsculo, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu mostrei para vocês que eu estou somando os índices de modulação. Eu estou somando esse A maiúsculo com esse M, B, A, o B maiúsculo, né? Estou somando, tá vendo? Ó? Então vamos fazer aqui. Eu vou somar também, eu vou vir aqui. Eu vou somar, e quando eu somo, com certeza vai ser uma forma de onda um pouquinho mais acima, né? Digamos, esse aqui vai ser o meu outro, né? Então, nessa linha aqui eu tenho quem, ó? Eu tenho meu M, A maiúsculo, mais o meu M, o B maiúsculo, né?
tá? E veja, lá no final, eu somo também, ó. Eu pego esse, eu somo os dois, e depois somo ainda com o MC maiúsculo. Então, vamos colocar lá também, ó. E adivinha onde é que ele vai dar? Ele vai ter que dar lá no topo, né? Porque a soma dos três sempre dá igual a 1. E eu não mostrei aqui, mas eu vou dizer para vocês que isso aqui é igual a 1, tá? Essa linha aqui, né? Igual a 1. Tá? Então ele vai ter que dar lá no topo. Então vamos colocar lá no topo. A gente já fez isso, né? Ele viu que dava 1. Então esse aqui, ó, é a somatória 3. É o MA maiúsculo mais o MB maiúsculo mais o MC maiúsculo. Tá? Então, ó, agora o que eu fiz, ó? Bom, vamos ver essa primeira comparação aqui, ó. Essa primeira comparação, eu vou ter quem, ó? Para o primeiro interruptor, né? Então eu teria aqui, ó. Então eu teria isso aqui, ó, esse primeiro sinal. Né? Agora para o segundo, ó. Aí eu teria esse outro sinal aqui, ó. Certo? E para o terceiro, bom, para o terceiro seria tudo, né? Seria tudo. Aí veja, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Ó, tá vendo? E assim também, né? Esse aqui também não pode acontecer. Porque eu tenho mais de um interruptor conduzindo ao mesmo tempo. Aí adivinha o que eu fiz? Bom, daí ficou simples, né? Ó, esse aqui, esse sinal simplesmente eu mando direto para o interruptor. É o que vocês estão olhando aqui, ó. Esse aqui vai direto para o interruptor. O outro, ó, eu simplesmente subtraio, ó. Eu subtraio esse cara aqui dessa parte de baixo. Aí na verdade o que vai sobrar, ó? Eu vou deletar aqui, ó. Vamos deletar. Vai sobrar só isso aqui, né? Se eu subtrair um do outro. Tá? Vai sobrar só isso aqui. Vai falar, ó. Depois o resultado, ó. Tá vendo aqui, ó? O resultado dele eu subtraio, ó. Tá? O resultado da soma aqui eu subtraio do anterior. E eu faço a mesma coisa com o outro, né? Aí eu poderia subtrair dos dois, ou sei lá. Eu subtraí dos dois, se eu não me engano. Tá ali, ó. Subtrair tanto do A quanto do B. Tá? Então eu subtraio os dois e depois eu envio lá para o sinal da última chave. Aí subtraindo os dois, eu vou ter o que? Eu vou ter isso aqui, ó. Então, beleza? Ó, daí ficou simples, né? Aí veja que eu não tenho mais nenhum sinal coincidindo, tá? E aí eu só determino a forma de onda, leio os índices de modulações e me mando lá o sinal lá pro interruptor. Vai ficar bem simples, né? Tá? Vamos dar uma olhada, ver como é que ficou. Vamos ver se funciona de verdade, tá? Aí veja, ó, esse sinal aqui a gente somou os três, dá 1. Agora, essa forma de onda, a tensão alternada VA, a gente não fez isso ainda, né, na teoria. Para fazer isso na teoria, o que eu teria que fazer, ó? Eu tenho que pegar essa forma de onda VA, que é a tensão daí na entrada, VB. Eu tenho que pegar o VA e multiplicar por o VA e multiplicar por esse MA, o VB por esse MB e esse VC por esse VB. Aí tem que dar uma forma de onda alternada na saída, tá? E com aquela frequência que eu quero e com aquela amplitude que eu quero, que estão representadas aqui embaixo, ó. Então vamos fazer isso na teoria primeiro, antes de a gente fazer o circuito comutado. Então deixa eu ver. Ah, já fiz ela aqui, até aqui, ó, tá? Ó, eu peguei o MA maiúsculo com o VA, o MB maiúsculo com o VB. Isso aqui é VB maiúsculo também, que isso aqui é tensão na entrada. Só que o pecinho às vezes ele é meio ruim, assim. Às vezes ele escreve VB maiúsculo e ele não aparece, tá?
E depois eu somando os três, eu tenho VA. Exatamente como está aqui nessa expressão. Vamos dar uma olhada? Bom, eu já simulei isso aqui, então só vou abrir lá, tá? Deixa eu tirar esses dois caras aqui. Tem que dar uma forma de onda, então, ó, aqui está alternado já, né? Agora vamos ver o que, que nós tínhamos lá. Aqui, ó. Ó, eu quero que tenha na saída o valor de pico na fase, tá? De 80 volts e frequência de 120. Vou dar uma olhada. Então, eu vou pegar aqui, ó, a função do P-Sim. Eu vou pedir para ele determinar o valor de pico. Tá aqui, ó. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá ali, muito próximo de 80. Tá? E agora a frequência, a gente pega aqui, ó. Vamos pegar daqui até aqui. Ó, se vocês verificarem aqui, ó, 120 Hz. É incrível, cara, parece mágico isso aqui. E olha só, senoidal. Claro, aqui está senoidal, porque é teoria, né? Eu simplesmente fiz a multiplicação ali, é teoria. Agora no circuito computado não vai ser senoidal não, tá? Ele vai ter a fundamental senoidal, com o valor que eu desejo, mas ele vai ser computado, tá? Então agora vamos fazer um circuito comutado. Tá, a gente já montou tudo, né? Então nós temos aqui deixa eu ver aqui, tá aqui já os sinais de gates, tudo mais, né? Tudo montadinho certinho. E agora eu já simulei, né? Então eu só vou observar os sinais. Eu vou ver direto esse cara aqui, ó, o V0. Eu chamei esse cara de V0 porque eu tinha chamado VA aqui, tá? Na hora que eu lembrei isso aí, né? Não dá pra chamar de VA de novo. Tá? Eu botei uma carga qualquer aqui, tá? Veja, aquele sistema ali, ele só vai valer, aquela matriz lá só vai valer para cargas que não são indutivas, tá? Para cargas que são indutivas é outra matriz, tá? No nosso caso, a gente não vai dar muito bola para isso, porque na próxima aula a gente vai ver modulação vetorial para matricial, daí isso aí não interessa mais, tá? E daí não vai ter mais essas matrizes, vai ser uma outra história, vai ser bem mais complicado, mas pode ser para qualquer carga, tá? E não interessa a matriz, não interessa nada, tá? É complicado por um lado, mas depois tu aprende, é simples, tá? Mas é bem complicadinho, tá? Bem complicadinho. Tá, então vamos lá. Deixa eu observar aqui na saída do V0, então, vamos ver como é que ficou. O V0 tá aqui, ó. Olha só, como falei para você, circuito comutado, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a FFT desse sistema, né? E vamos observar se nós temos o valor de pico e frequência que eu desejo. Deixa eu aumentar a espessura aqui para vocês. Olha lá que beleza, coisa linda. 80 volts de pico, certinho. Certinho. Aí está aqui o conteúdo harmônico, né? Aqui eu botei a frequência de comutação em 10 kHz, então já aparece harmônicos lá em 10 kHz. Aí você tem que fazer essa frequência aumentar bem mais, né? Porque vejo deu um pico maior até que a própria tensão que eu desejo, tá? Tá? Mas funciona muito bem. A frequência, vamos verificar, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Não, daí tem que pegar só aqui, ó. Vamos circular esse cara aqui. Olha só a frequência, ó, exatamente 120. Cara, é coisa linda isso aqui. Isso aqui é... Olha, o cara que criou isso aqui é muito inteligente, cara. Muito inteligente mesmo. Funciona muito bem. Tá? Certo. Então, isso aqui é só uma fase, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos simular para o sistema trifásico. Aí, basicamente, é só pegar isso aqui, ó, botar mais duas fases dessa, manter uma fonte só, né? Que são o sistema trifásico. Aí montei mais outras fases e repete isso aqui. Isso aqui tu joga tudo dentro de um DSP, né? Obviamente, isso aqui não vai montar fora do DSP. Isso aqui são só contas. Isso aqui é isso aqui, ó. Só essa continha aqui, ó. Só essa matriz. Então tu joga tudo dentro do DSP. Até isso aqui tá dentro do DSP, tá? Porque a comparação com a triangular é feita de forma por hardware mesmo, tá?
Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir já diretamente o circuito que eu tenho aqui, para a gente não perder tempo montando, tá? Porque iria demorar muito. Deixa eu verificar. Deixa eu ver se esse é o circuito mesmo. Tá aqui, ó. Eu sei que ele parece um pouco grande, mas é só reprise, tá? É só Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Olha só essas fases aqui, ó. É Ctrl C, Ctrl V. Daí são 3 fases separadas aqui, né? Tá? E olha o circuitinho aqui daquele que eu montei antes, ó. É a mesma coisa, tá? Então, verifique que não muda nada. Esse aqui é exatamente igual ao outro, tá? Então, basicamente só fazer tudo novo. Esse aqui é o cálculo teórico, tá? Que eu fiz. É a mesma coisa que eu fiz anteriormente. E é isso aí, não tem muito segredo não. Tá? Então vou simular só para mostrar para vocês que funciona bem. Podemos pegar aqui a tensão, VA. Tá, esse aqui é a comutada, né? Eu vou fazer FFT. Vai dar obviamente a mesma coisa, né? Porque não mudou nada. Só aumentou as fases. Botei para 50 kHz aqui. Não, 10 kHz também. Os meus dados, ó, 80 de pico e 120. Para vocês não dizer que eu estou mentindo, né? Vamos trocar as frequências aqui, os valores. Ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, aqui a gente está trabalhando com frequência maior, né? Aqui, né? 120. Vamos botar menor, então. Vamos botar aqui 45. 43 para ficar picado. 43 Hz. E aqui vou botar aqui, sei lá, 35 de pico. Vamos ver se eu consigo os valores. FFT. A FFT agora aqui é um problema, tá? É o seguinte fato. Eu tenho que botar aqui na tela para o PC fazer direitinho a FFT. Tem que ser múltiplo da minha tensão de saída que eu desejo, tá? Porque senão vai calcular de forma errada. Então, vamos fazer o seguinte. Quanto que eu botei aqui? A minha frequência eu botei 43. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui, então, 1 dividido por 43. Isso aqui é o período. Aí, vamos botar aqui umas 10 formas de ons dessa. Então, vezes 10. Então, vou ter que botar ali para simular 0,23, 25. Tá, então, vamos botar para simular 0,23, 25. Porque senão não vai dar certo a FFT. Vamos verificar agora. Vamos verificar, ó. Eu disse que era quanto? 35, né? 35? Ixi, aqui parece que não deu certo, não, hein? Ou a FFT está errado. Deixa eu ver aqui a frequência. Frequência aparentemente... não, tá errado. Tá vendo? A FFT tá com problema aqui, ó. E aqui tem 45. Então tá com problema aqui. Deixa eu só verificar aqui, só um minuto. Deixa eu verificar o seguinte, eu vou pegar esse VA calculado, que é o da teoria, tá? E vamos verificar. Deixa eu pegar aqui, tirar esse aqui. Eu vou fazer a FFT só desse cara aqui. Ó, aqui, ó, tu tá vendo que ela não tá indo até o final, ó? Eu deveria vir até aqui, ó, pra dar certinho. Isso já pode ser alguma coisa da FFT que tá errando ali, devido a esse valor ali, tá?
Ó, tá vendo? Ele tá indo até 30. Ele deveria ir até 35. Eu acho que... Não sei porquê, mas o P-Sim, às vezes, eu peço para ele colocar ali o valor e ele não vai, ele não termina, tá vendo? Ele termina ali no valor de pico. Ele deveria vir até aqui, ó. Deixa eu tentar botar aqui o valor. Às vezes se eu reduzir o passo de cálculo, talvez funcione, mas essa não era a ideia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar outra frequência. Só por causa do cálculo da FFT. Vamos botar aqui, já que ele gostou do 45, vamos botar 45 então. Deixa eu ver se ele vai... Vamos fazer o inverso de 1 sobre 45 para ver se dá um número mais inteirão ali. 1 dividido por 45. E será que ele vai fazer isso? Vamos ver. Ou eu tento reduzir o passo de cálculo. Às vezes se eu reduzir o passo de cálculo, talvez dá. Vamos ver aqui, deixa eu reduzir. Talvez demore um pouco mais. Tá, 1 sobre 45 deu 0,0222. Aí multiplica por 10, então vai ficar aqui. Vamos verificar agora se ele vai. Deixa eu mostrar o tempo ali para vocês, ó. Também tá bom, né? Só alguns segundos. Ó, eu acho que deu o mesmo problema, né? Deu o mesmo problema ali. Ele não tá indo até o final, ele não vai calcular isso direito. Deixa eu verificar o seguinte. Vou reduzir isso aqui, vou botar para 6 de novo aqui. E deixa eu multiplicar isso aqui, por exemplo, por, sei lá, vezes 5. Talvez consiga, tá? Não garanto. Vamos ver se ele consegue ir agora. Opa, fiz coisa errada aqui. O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu verificar aqui. Frequência saída é 45. Então, 1 dividido por 45 é isso aqui. Vezes 5. Por que não foi até o final agora? Estranho, né? O tempo total. Ah, deixa eu tirar do zero aqui, ó. Eu acho que agora talvez dê certo. Talvez, vamos ver. Vou verificar aqui em formato log. Ah, agora deu, né? 45. Ó, tá ali o 35. Eu acho que era isso que a gente tinha colocado, né? 35 tem que dar 45 Hz. Então vamos verificar. Ali, ó, perfeito. Tá? Agora vamos voltar aquele valor. Vamos voltar para 43, né? A gente tinha colocado 46, que era que deu 43. Então vamos lá, 43. Aí era 23, 25, né? Então vamos ver se eu consigo de novo aquilo ali. Antes disso, vamos dar uma olhada lá agora o sistema comutado. Sistema comutado, fazer FFT. Tem que dar o 45 Hz. Ó, agora tá bem mais bonito, né? Vamos ver o valor de pico. Ó, o valor de pico tá ali, tá tudo certo, né? 35 e 45. Agora vamos tentar fazer o de 43, né? Agora eu cismei com 43.
Era 23,25, né? 23,25. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver, 1 sobre 43. 1 dividido por 43. 25 ou 26, né? Vamos ver se eu consigo agora. Deixa eu colocar por cima aqui. Deixa eu colocar a outra também, ó. Vamos botar o VA calculado. Eu acho que vai dar agora, hein? Vamos verificar. Opa! Eu acho que deu. Tá, vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui, ó, que é o comutado. Eu vou pedir o valor máximo. Tá ali, ó, perfeito. Ó, 43 Hz e 35. Tá? Tem que funcionar o negócio, né? Ó, embaixo é o teórico e em cima é o comutado, tá? Legal, né? O negócio funciona bem mesmo, tá? E agora tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar lá nos slides. Tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. Adivinha o que a gente pode fazer aqui também? A gente pode injetar a terceira harmônica também, tá? Mas antes de a gente ver a injeção da terceira harmônica, vamos responder a terceira pergunta, ó. Determine o valor máximo de pico na tensão de saída. Isso aqui, ó, vocês podem pensar que o valor máximo é o valor máximo da tensão da entrada. Se vocês utilizarem essa matriz aqui que eu mostrei para vocês, isso não é verdade. Porque verifiquem, olha só. Essa aqui, ó, é a tensão da entrada, tá? É, digamos, a envoltória da tensão da entrada. Se eu pegar lá as 3 tensões lá e observar as envoltórias ao redor delas, essa aqui é a tensão. A tensão na saída, ó, veja o que nós temos. São essas que estão aqui dentro, tá? Então veja, o máximo que eu consigo formar na saída é essa tensão que está aqui dentro, ó. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. Olha só. Se eu pegar lá então o sistema trifásico, ó, é o sistema trifásico aqui, né? Aí tem esse aqui, vai para lá. Aí esse aqui tem a outra fase, né? Tá? Mas aqui eu só estou pegando a envoltória. Tá? Só essa parte aqui, né? Imagina só isso aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque veja, a tensão na saída, que é essa aqui, ela obrigatoriamente tem que ser formada com partes da tensão da entrada. Tá? Então, digamos que eu queira formar, sei lá, se eu tivesse uma tensão assim, ó, digamos, como que eu posso formar essa tensão onde eu estou marcando esse ponto aqui, com partes da tensão da entrada, se não, a tensão da entrada não engloba isso aqui, ó. Não tem tensão da entrada aqui. A única tensão da entrada que eu tenho está aqui, ó, daqui para baixo, né? Então, como é que eu poderia formar um ponto aqui fora? Não tem como. Por isso que eu digo que a máxima tensão que pode ser formada é esse ponto aqui. E esse ponto aqui é exatamente o quê? É exatamente a metade do valor de pico. Tá? Então, o máximo valor que eu consigo formar na saída é metade da tensão do valor de pico. Se vocês verificarem aqui, ó, qual é o valor de pico que eu coloquei aqui? 200. Então eu não consigo formar, por exemplo, 150 volts, tá? Se eu formar, provavelmente vai ter sobremodulação. Mas vamos botar aqui. Vamos botar aqui, ó, por exemplo. Ou o sinal vai estar errado. Tá? Então, vamos botar aqui 150 volts. Eu vou pedir para ele formar ali, ó. Vamos botar aqui, sei lá, 120 Hz, como estava antes. 150. Vocês vão ver que não vai dar certo. Olha lá, vocês já viram que o sinal está... Na teoria funciona, né? Olha ali a teoria. Vai funcionar, porque é teoria.
Agora na prática não, porque eu não consigo formar aquele sinal. Agora vamos fazer FFT para ver. Ó. A FFT nós vamos ter que arrumar de novo aqui, né? Vamos fazer aqui 1 dividido por 150. Vai multiplicar por 10 aqui, para ter 10 ciclos. Então 0,0666. Então vamos colocar lá. Agora tá legal. Vou fazer FFT. Olha só o que aconteceu. Falei pra vocês, ó. O que apareceu? Subharmônica. E isso aqui, aí tu pode jogar tua modulação no lixo, né? Subharmônica, ela, tu vai ter que projetar teus monitores para essa frequência aqui, ó. E olha só que absurdo, né, que apareceu. Na verdade, a subharmônica está aqui, né? Essa aqui é o teu valor. Aí você diz, ah, mas eu consegui formar. Tá, mas apareceu a subharmônica aqui, ó. E aí, o que tu vai fazer com isso aqui? Tu vai ter que projetar o teu filtro para esse cara aqui. E a frequência, vamos ver que frequência que é aquela ali, ó. Ó, primeiro, essa aqui, ó. Olha lá a tensão na saída. Ela tá em 120 Hz, tá. Mas primeiro que eu não consegui formar o meu 120. O meu 150 que eu botei lá. Ah, mas formou 120. Tá, formou 120. É maior que 100? É, que deveria ser, o máximo é 100, né? Mas olha a subharmônica que aparece ali, ó. E aqui também, né? Isso aqui, ó, nenhum sistema, nenhuma norma vai permitir isso aqui. Pode fazer, o conversor não vai vender, porque primeiro não vai ter a norma que vai aceitar isso aqui, tá? Então, não dá. Então vamos botar agora 100. Vamos ver certinho se 100 vai dar. 100 vai dar, quer ver, ó? Aqui, né? Tensão na saída, 100. É o limiar, né? Vamos fazer a FFT. Olha lá, limpinho. Tá, ó. 100 volts e 120 Hz. Tá? Então o máximo que você consegue é a metade. Por quê? Justamente por isso. Ó, se você está aqui fora, como é que você vai formar essa tensão aqui? Não é possível, tá? Não vai formar. E como agora, finalmente, né? Olha só. Tá aqui, ó. Olha que coisa linda, cara. Que coisa genial, cara. O que o sujeito me pensou? Tá, mas eu tenho toda essa tensão aqui para aproveitar ainda. Como que eu vou aproveitar essa tensão? Ela tá ali. Eu posso aproveitar ela. Aí o sujeito foi lá e colocou a terceira harmônica. Olha como é que ficou. Cara, ele aproveitou praticamente tudo. Praticamente tudo. O praticamente tudo não significa tudo, significa aumentar para 0,86%. Desculpa, 86,6%. Então ele só vai conseguir com essa modulação aqui, ó, que é a injeção da terceira harmônica. Olha aqui a matriz como é que ficou aqui em cima. Ó. Isso aqui é a injeção da terceira harmônica. Né? Veja, essa aqui, na verdade, é a minha tensão na saída. Essa aqui é a tensão de fase, certo? Se tu subtrair essa primeira tensão aqui da segunda, você verifica que ó, vai sobrar só a tensão de linha, porque as harmônicas tensionadas vão se cancelar. Tá vendo? Ó? Tem uma harmônica aqui, ó. Essa aqui ó, é exatamente igual a de baixo. Tá? Deixa eu até dar uma grifada nisso, tá? Vou botar ela aqui. Olha só. Isso aqui ó, é a tensão de fase. Essas aqui são tensões de fase. A tensão de linha é uma menos a outra. Quando subtrai essas duas aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, essas duas aqui, o que tu vai ter? Ó? Tu vai ter essa aqui, menos isso aqui, vai dar a tensão de linha, né? Raiz de 3 com um ângulo de 30, né? E essas aqui, ó, elas são exatamente iguais. Tá? Então, veja o que acontece. Elas se cancelam. Então, tu vai ter uma forma de onda senoidal na tensão de linha. Mas, olha só, cara, o aproveitamento que tu faz. Tá? Aí, os índices de modulação, a razão cíclica,
Elas estão aqui, ó. Aí é mais complicadinho, uma continha mais chatinha, tá? Mas dá para fazer também. E ela fica muito bonita, né? Olha aqui, tu aproveita praticamente tudo. Só que daí tu vai conseguir chegar. A gente naquela primeira matriz nós chegamos a 0,5 do valor de pico da entrada, né? E com aquela modulação tu chega a 0,86, tá? Tá? Isso aqui tudo eu montei no Matcad. Fica muito bonito. Por isso eu quis montar isso aí, né? Agora vamos ver aqui se eu tenho essa matriz aqui. Eu vou ver se eu estou abrindo aqui o Matcad para mostrar para vocês. Tá? Essa primeira aqui, eu acho que é só os cálculos ali para mostrar o valor máximo e tudo mais, tá? Então vocês devem estar olhando aí na tela aí, né? Isso aqui é tudo feito no Matcad, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui melhor. Eu só fiz aqui a brincadeira, eu somei as três índices de razão cíclica, tá? E agora eu vou botar o sistema que é mais otimizado, né? Que é a injeção terciária harmônica. Aí que eu fiz, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo legal isso aqui. Dá um zoom aqui, né? Ó, tudo a mesma coisa, valor de pico. Ó, aqui eu botei o 0,86 do valor de pico, daí dá 173. A frequência na saída de 150, frequência na entrada 50. Tá? Olha aqui, ó, 0,86 aqui, né? Tensão na entrada a mesma de antes, tá? Tensão otimizada. Aí essa aqui, ó, é a minha tensão, né? Essa aqui é tudo teoria, tá? Por enquanto não tem nada de sistema comutado, né? Eu botei aquela forma de onde estava lá. A injeção terciária harmônica, aí tá aqui, ó. Aí eu peguei aquela expressão que tá aqui, botei aqui para vocês, tá? E coloquei ali, ó. Só escrevi elas. Olha a quantidade de coisa que tem. Ó, daí tu vai ter que tu precisa de 9, né? Ó. Tá? Uma loucura, né, cara? Mas se quiser fazer isso, essa é a forma. Aí depois tu faz as multiplicações, ó. Tá? Faz deixa eu mostrar se não está aparecendo muito bem para vocês aqui, ó. Faz as multiplicações para obter as 3 tensões na saída. E olha só que coisa linda. Daí eu plotei o resultado. Opa, até pesado aqui, né? Eu plotei o resultado. Olha a envoltória que eu falei ali para vocês, tá? É. E olha só a coisa mais linda, cara. Certo? Esse aqui eu só plotei ali para mostrar que esse era o valor máximo que tu pode ter. E agora é o seguinte, eu não me lembro se eu fiz esse sistema aí computado. Eu acho que sim. Deixa eu dar uma procuradinha aqui e vamos verificar se eu fiz o matricial com injeção terciária harmônica. Fiz. Ó, esse aqui é o matricial com injeção terciária harmônica para o sistema monofásico. Aí vamos dar uma olhada nele aqui. Ó, tá aqui o mesmo sistema, tá? Ó, só para uma fase, né? Primeiro, facilitar. Mesma coisa, ó, é a mesma coisa. Tá fazendo isso. Ó, olha aqui o sisteminha que eu montei lá para fazer lá, para não dar coincidência ali entre 2 pulsos iguais, né? Mesma coisa, tá? Para os gates. O que vai mudar? Ó, essa aqui é a teoria, né? Das multiplicações ali para encontrar a teoria. Aí eu montei aquelas expressões. Tá? Eu só fui e montei. Montei tudo. Aqui deve ter os índices de modulações estão aqui. Tá? Eu não vou mostrar aqui em detalhes para vocês, porque basicamente só repetir aquela expressão. Ó, tem um somatório, tem 3 coisas somando aqui. Deve ser coincidente lá, ó, com essas 3 coisas somando aqui, né? 1, 2, 3, 4. Não, aqui 3, né? 3 aqui, tá? Ó, aqui estou somando um, depois o outro, e depois a outra expressão. Tá certo?
e aqui a teoria, né? Soma ali, multiplica pela fase, pela tensão de entrada, pelo índice, pela razão cíclica, as 3 fases, e soma ela. Isso aqui eu chamei de tensão VA0, né? A teoria daí, né? E depois vamos ver o sistema comutado. Aí o sistema, vamos verificar isso aqui, ó. Essa aqui é a tensão, então. Deixa eu verificar que tensão que é essa aqui. VA out. Essa aqui é a tensão. Acho que é da teoria isso aqui. Porque as razões cíclicas que estão aqui, elas vão vir para cá, né? Elas vão vir para cá. E essa aqui é a tensão na saída, daí utilizando essa expressão aqui, né? Essa aqui. Tá? Então vamos dar uma olhadinha, ver como é que ficou. Depois eu quero ver as razões cíclicas também, que isso daqui fica bonito, né? Tá. Vamos simular isso aqui. Deixa eu ver quais são os parâmetros que eu coloquei aqui. Então é 200, 173.2 e 150 Hz. Então vamos ver diretamente na teoria lá. Esse V0, deixa eu dar uma olhada aqui. O que é o V0? O V0 está aqui, né? Já é o sistema comutado, né? Já vamos ver direto, então. Sistema comutado. Tem que dar 173 de pico e 150 Hz. Não deu certo, vamos ver o que tem errado aqui. Deixa eu verificar. Esse é o V0. Tem alguma coisa errada aqui, será? 10 kHz. Aqui está dando 223. Dá para parecer esse negócio estranho aqui, né? Frequência 150. Vou só fazer uma conta aqui. Vou só fazer o seguinte, ó. 223, eu vou dividir isso aqui por raiz de 2. Ver se isso aqui, se lá foi informado valor de pico, e por raiz de 2. Não, então tem coisa errada. Vamos verificar na teoria. Tem que ver aqui também se o período aqui está certo para fazer a FFT. Então vamos verificar aqui a FFT. 150 Hz. Então é 1 dividido por 150. Aí vamos botar aqui uns 5 ciclos. Vamos botar aqui vezes 5, não, 10. Então é 0,0066. Então vamos colocar aqui. Às vezes pode ser isso. Não, ainda continua errado. Tá, eu não sei, faz tempo que eu não abro essa simulação. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Eu vou pegar essa tensão aqui, ó, VA0. Deixa eu pegar o VA0 aqui. Opa. E vamos dar uma olhada primeiro se está certo ele. Vamos fazer aqui a FFT. Aqui também deu 223. Tem alguma coisa errada aqui. Não está certo isso não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o sistema trifásico que eu tenho aqui, que às vezes a simulação está errada, tá?
Pegar o meu sistema trifásico. Deixa eu fazer essa simulação agora, já vou rodar direto aqui. Vamos ver se eu tenho um sistema. Aqui eu vou pegar. Tem o VA, VB. Olha o tamanho da simulação. Tá vendo? O trabalhinho que eu passei para montar isso aí. Tá, vamos ver essa tensão aqui embaixo, ó, VA0 também. Vamos verificar, VA0. Será que está errado também? Tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguma coisa errada. Deixa eu subtrair uma tensão da outra aqui. Não, tem alguma coisa errada aqui. O pior é que não está errado não. Quer dizer, o pior não, o melhor. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, tá aqui a forma de onda. Eu quero que vocês reparem a forma de onda só de apenas uma das tensões, tá? Vou botar aqui, ó. Ó, vou circular aqui junto com vocês, ó, em azul. Olha só essa forma de onda aqui, ó. Eita, coisa mais feia ficou. Aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que tem uma que tá com esse formato. Assim por diante, né? Agora olha essa outra aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó. Se vocês forem calcular isso aqui e pegar o valor de pico dessa aqui, essas duas formas de onda nunca vão dar o mesmo valor de pico. Dá pra ver claramente, né? Mesmo se for fazer FFT e tudo mais, não vai dar, tá? Então veja, você não pode analisar as tensões de fase. Você vai ter que analisar a tensão de linha. Então você vai ter que subtrair uma tensão de linha da outra. Aí você vai ter a tensão, né? Daí você pode calcular o valor de pico e eficácia da tensão de linha. Aí se você quiser obter a tensão de fase, né, equivalente, aí você divide por raiz de 3. Tá? É isso que a gente vai fazer, ó. Vamos dar uma olhada lá. Primeira coisa, tá aqui a simulação. Esse é do sistema trifásico, tá? Eu vou colocar ali então as formas de ondas, as teóricas primeiro, né? Aqui, essa e essa. Olha só. Aí nós temos aquela mesma forma de onda que eu acabei de mostrar para vocês. Vou dar um zoom aqui, né? Tá? E agora eu vou botar as envoltórias, isto é, as formas de ondas trifásicas, né? As formas de ondas trifásicas da entrada. Deixa eu verificar. Ó, VA, VB e VC. Vamos colocar lá. Então, onde elas estão? Não estou medindo ela aqui. Eu devo estar medindo em algum lugar aqui. Deixa eu verificar. Onde é que nós estamos? Onde é que eu estou realizando essa medida? Lá eu vi uma forma de onda chamada VAIN. Deve ser essa. Vou colocar lá. Deve ser essa aqui, ó. VAIN. Tá ali, ó. E aqui. E VCIN. Ó, tá ali, ó. Igual a teoria, né? Igual essa aqui, ó. Tá? Então nós temos as três formas de onda. Ó, está quase raspando lá o topo, né? E agora é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar... eu vou tirar essas formas de ondas daqui, tá? Todas elas. Eu vou pegar agora só as formas de onda. Vou pegar duas fases, subtrair uma da outra.
e vou ver a forma que vai dar. Vai dar uma forma de onda puramente senoidal. Tá? Vou pegar agora o valor de pico. Eu posso, na verdade, vou pegar o valor de pico. Ó. O valor de pico ali deu 301. Boto aqui na calculadora. Vou dividir por raiz de 3 e daí eu tenho que ter o valor de pico da fase. Então vou botar aqui dividido por raiz de 3 e adivinha que valor que deu? Olha, 173,7. Tá? Que é a tensão de pico da fase, que é a que eu coloquei aqui, ó. Onde é que está? Aqui lá em cima, né? Tá aqui, ó. Tá, então verifique que apesar da tensão de fase não dar o valor que eu desejo, né? Porque não tem como dar, porque olha só como é que é a forma de onda dela. Uma é praticamente uma senoide, a outra já é toda distorcida. Mas a tensão de linha, que é o que me interessa, ela vai ser praticamente senoidal. A teoria, né? Senoidal. E quando eu pego a tensão de fase, ela vai dar um valor ali que eu quero, que eu calculei. Agora vamos fazer para o sistema comutado. Então vamos lá, para o sistema comutado. Ó, vou tirar essas duas aqui. E vou colocar agora para o sistema comutado esse aqui, ó. Onde é que estão as tensões? Aqui, ó. Essa aqui, ó, VA, depois VB e VC. Então vou botar aqui, ó, VA menos VC, ou VB, né? Tá aí o sistema comutado. Faço FFT. Então eu tenho que ter um valor de pico lá em torno de 300. Tá lá, né? Certinho, em torno de 300. Tá vendo? Olha que coisa linda, né? Vamos ver a frequência? Ó, a frequência certinho. 150 Hz, que é o que a gente tinha imposto lá no sistema. Tá, então novamente, né, se eu pegar e dividir esse 300 aqui, antes deu 301, aqui deu 300 o comutado, se eu dividir por raiz de 3 vai dar lá o 173. É incrível, cara. Isso é incrível, parece mágica, né? É muito interessante isso aqui. Tá, a injeção terceira harmônica, então pode ser feito dessa forma também, utilizando aí essa matriz, né, que vai ser a minha tensão na saída, a fase, né? Quando subtrai uma da outra, a gente viu que uma fase da outra viu que dá uma forma de onda senoidal. E aqui são as razões cíclicas. Tá? Então a gente encerra aqui, pessoal. Eu não sei se tem tarefa sobre isso, eu vou dar uma olhada, mas acho que deve ter uma tarefinha sobre isso. Aí eu vou mandar uma tarefinha para vocês. Se não tiver, eu fico para a próxima aula a tarefa, né? E daí na próxima aula a gente vê sobre a modulação vetorial para o conversor matricial. É bem mais difícil, tá? Mas é isso aí. Agradeço a todos a presença virtual de todos e a gente se vê na próxima aula. Então, até mais. Tchau.